Olá! O tema de hoje do Estúdio News é eleições nos Estados Unidos. E para conversar com a gente, nós recebemos o Daniel Teles, que é especialista em internacional na Valor Investimentos, e o Sidney Leite, professor doutor em Relações Internacionais. Sejam muito bem-vindos. Quando os mais de 240 milhões de americanos aptos a votar forem às urnas no próximo dia 5 de novembro, eles irão escolher entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump. Mas o candidato que receber o maior número de votos não será necessariamente o vencedor da eleição presidencial. Isso porque nos Estados Unidos o presidente não é eleito de maneira direta. E justamente por esse processo todo ser bem diferente do nosso aqui no Brasil, que eu começo perguntando para o professor como funciona esse sistema eleitoral norte-americano. De fato, o sistema eleitoral norte-americano é bem diferente do Brasil. Há uma proporcionalidade em relação ao número de eleitores e ao número de convencionais que cada estado pode eleger. Eu explico. Quanto maior o número de eleitores tiver um estado, maior número de convencionais, não é, ele terá, e vice-versa. Então, a gente tem, por exemplo, Califórnia, Nova York, tem uma população muito elevada, um grande número de eleitores, eles têm mais convencionais, que são aqueles que vão, de fato, votar e eleger diretamente o presidente. Paralelamente, a gente tem o voto popular, né? E já em alguns momentos, alguns presidentes foram eleitos apenas com o voto dos convencionais e tiveram derrota na eleição popular. Isso não acontece no Brasil. No Brasil é um voto direto, você vai diretamente e vota para o presidente. No caso dos Estados Unidos, você vota no estado, né? Esse estado, quem ganhar ali vai ter o maior número de convencionais que vão votar numa convenção especial para o presidente. Quem ganhar, não é, no maior número de delegados, né, será o vencedor, e não necessariamente aquele que tiver o maior voto, o maior contingente de voto na eleição popular. Mas, professor, só para a gente entender, esse sistema ele pode favorecer em algum momento republicanos ou democratas? Porque em 2016, por exemplo, a Hillary Clinton ela teve 2,5 milhões de votos a mais que Donald Trump e foi ele que saiu vencedor. Na verdade, não é uma questão de favorecimento, é uma questão de lei. Não é? A legislação eleitoral ela prescreve esse modelo. Então, a regra do jogo é essa. Tá? Qual é o objetivo? Por que isso acontece nos Estados Unidos? Eles são muito preocupados desde a época da independência dos Estados Unidos, né? A primeira república contemporânea, né? Eles estão muito preocupados com o equilíbrio de poder entre os estados da federação. E, de fato, isso tem acontecido. Veja que agora só se discute os chamados estados pêndulos, que às vezes são estados que têm um número muito pequeno de delegados, mas que têm uma importância muito grande. Então, os candidatos não saem desses estados. Tá? Então, não é uma questão de justiça ou injustiça. Nós que vivemos no outro modelo, a gente pode achar, mas ganhou no voto popular e vai ser presidente porque conseguiu o maior número de delegados. Essa é a regra do jogo. E há uma justificativa. Com isso, os fundadores dos Estados Unidos entenderam que haveria um maior equilíbrio entre os estados da federação, cada um com a sua parcela de poder. Tá certo. Bom, e todo esse cenário de incerteza, principalmente de expectativa sobre quem vai vencer a eleição, afeta, a gente sabe, toda a economia global. Mas quais os reais impactos da eleição do presidente dos Estados Unidos aqui para o Brasil, Daniel? Legal, Renata. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente está falando de uma economia de 26 trilhões de dólares, né? Algo muito perto disso, proporcionalmente falando, 25, 26% de todo o PIB global vem da economia americana, a maior economia do mundo. Isso não é novidade para ninguém.
toda essa dinâmica de comércio exterior acaba impactando países emergentes, países como o Brasil, enfim, e entre outros, qualquer país com que os Estados Unidos faça comércio. Dando um passo atrás, o presidente Trump, até por característica no governo dele, no primeiro governo dele, ele teve uma característica muito importante, que era o do isolacionismo dos Estados Unidos. Ele dizia que era para fortalecer a indústria e a economia local, dificultando a importação. Então, quem não se lembra, e agora um dos pontos, inclusive, da campanha é de uma alta taxa de importação para a China. Então, quando você tem uma economia americana mais fechada e prometendo fortalecer a economia americana, acontece uma dinâmica global. Essa dinâmica global se dá por vários pontos, inclusive onde que os investidores eles vão buscar taxas mais atrativas para se investir. A gente viu muito isso, principalmente no começo desse ano, final do ano passado. Os Estados Unidos eles estavam pagando, por exemplo, na sua Treasury, que é o Tesouro Americano, considerado o título mais seguro do mundo, que tem um risco soberano, né, o risco Estados Unidos. A gente viu esse título pagando taxas muito elevadas. Quando você pensa nessa dinâmica do fluxo cambial, né, essa dinâmica reflete diretamente aqui na nossa bolsa, por exemplo. O investidor estrangeiro ele não vai ver muito incentivo para se investir em um país emergente como o Brasil, né? E aí ele acaba deixando esse dinheiro em dólar, em moeda forte, como o próprio Trump gosta de dizer, né, de forma bem clara. Então, do ponto de vista republicano, o fortalecimento da economia americana vai acabar valorizando ainda mais o dólar, né? Isso faz com que países emergentes recebam menos fluxo da moeda estrangeira. Já as propostas da Kamala Harris vêm com um viés de mais negociação, né? Ela é menos incisiva quando diz a respeito de política internacional, também com um certo nível de protecionismo à indústria e à economia americana, não pode ser diferente. A gente costuma dizer que, independente do que acontece no mercado americano, a bolsa e os indicadores econômicos já estão sempre andando, né? Então, diria que estaria mais aberta a negociações globais, vamos dizer assim. Antes de Joe Biden desistir da presidência, ele estava aparecendo ali um pouquinho atrás nas pesquisas em relação a Donald Trump. Agora, com a entrada da Kamala na disputa, os dois candidatos estão aparecendo ali nas últimas pesquisas completamente empatados. Por isso que eu queria perguntar agora para o professor: qual é o eleitorado de cada um e de quem que eles precisam correr atrás neste momento, agora na reta final? De fato, é impressionante o empate, né, que detectamos tanto nas pesquisas realizadas no plano do voto popular nacional, quanto nos chamados estados pêndulos, que são os estados decisivos. Mas nós temos algumas configurações que nos permitem detectar e responder com certa objetividade a sua questão. O Trump precisa avançar no voto feminino. Ele tem um percentual relativamente pequeno do voto das mulheres. Ele precisa crescer nesse eleitorado. Kamala, por outro lado, ela precisa crescer no eleitorado masculino. Há uma certa desconfiança, por exemplo, sobre a capacidade de Kamala levar a cabo políticas econômicas, né? Políticas econômicas no plano nacional, e essa desconfiança se concentra principalmente entre os homens. Então, nós temos uma inversão de sinais. Do ponto de vista geográfico, ambos precisam concentrar os seus esforços, e estão fazendo, concentrar os seus esforços nos 6 estados pêndulos, né? Aí é que vai decidir a eleição. Estado como Michigan, Pensilvânia, que é um estado importantíssimo, Geórgia. Então, os candidatos precisam, do ponto de vista, eu diria, sociológico, uma inversão do Trump, tentando conquistar votos femininos, Kamala, por sua vez, votos masculinos, e ambos lutando voto a voto nos estados pêndulos. Daniel, você falou agora há pouco para a gente como que essas visões distintas econômicas de cada candidato podem impactar de forma global.
Existem alguns países que podem ficar mais preocupados em caso de vitória de Câmara ou de Trump. E aqui no Brasil, resumindo assim, o que seria melhor para a gente? Qual o cenário favorável? Legal. Bom, respondendo a primeira pergunta, eu acho que o grande ponto de atenção vai ficar em relação ao relacionamento com a China, né? O presidente Trump, ele já demonstrou publicamente no primeiro governo e agora novamente o quanto que incomoda o fato de o mundo inteiro estar dependendo da China, principalmente quando se diz a manufatura, algumas coisas que os Estados Unidos não têm capacidade de produção dentro de casa, vamos dizer assim. Como é que ele vai fazer essa condução? Eu acho que relacionamento com a Europa também tende a ficar um pouco mais fechado, né? Enfim, de novo, batendo na tecla de uma política mais protecionista para a indústria e para a economia americana. Câmara, por sua vez, tende a negociar mais, só que, assim como o professor ele disse que existem muitas desconfianças em relação, não vou falar só do plano Kamala Harris, mas também do plano já que vinha sendo conduzido pelo presidente Biden. Existem algumas desconfianças em relação à condução desse plano econômico, se isso realmente vai ser o melhor para os Estados Unidos. Até pedir ajuda para o professor para ele me ajudar um pouco mais com essa questão do Congresso e etc., as aprovações, como que isso vai acontecer. Partindo desse ponto de vista, Câmara tende a negociar mais. O Trump ele fala de imposto na casa de 60% para importações chinesas, né, e 20% na média para outros países. Isso é muita coisa, né? Se vai conseguir passar isso pelo Congresso, se vai conseguir aprovar isso ou não, é outra história, mas é o discurso de campanha, é uma bandeira que ele levanta e que consegue-se alguns votos, vamos dizer assim, com esse discurso. A Câmara não tem isso tão claramente para qual lado que vai conduzir. Vai para um lado mais flexível, vai negociar um pouco mais, mas como que isso vai realmente ser levado em consideração, como que isso vai na prática acontecer, a gente não sabe. O segundo ponto essa dinâmica é o seguinte, o Brasil, a gente sempre ouve falar, o dólar subiu, o dólar caiu, como que isso afeta diretamente a economia brasileira. Ela é bastante indexada em dólar, né? Muita coisa que a gente consome aqui no Brasil vai ter o dólar ali mexendo no preço, causa a famosa inflação e tudo isso. E o Brasil ele é um país muito sensível a esse tipo de situação. Então, a economia global mexe com o mundo inteiro e com o Brasil também. É difícil falar qual dos dois que vai ser melhor ou pior para o Brasil. Mas, na prática, o que acontece é o seguinte, a política econômica que mais transformar os Estados Unidos em uma economia mais forte do que já é, transformar o dólar na moeda mais forte que já é. A gente costuma brincar que o dólar é o lastro global hoje em dia, né? O lastro do dólar é o próprio dólar, tão forte que é a moeda. Quem conseguir transformar o dólar mais forte do que vai acabar atraindo boa parte dos investimentos. Quando eu falo de dólar, o dólar sobe, o dólar desce, na prática o que significa? O investidor estrangeiro ele está trazendo dólar para o Brasil. Quando você tem mais dólar rodando na economia brasileira, você tem a percepção, né, você vê ali o dólar caindo, o índice, o real ele se valoriza porque, né, tem mais dólar rodando aqui, a oferta de dólar é maior, valoriza o real. Quando os momentos no Brasil são mais turbulentos, ou nesse caso, a economia americana é fortalecida, você tem a saída de dólar, ele volta para casa, volta para um lugar seguro, volta para os Estados Unidos, ou em países que têm uma possibilidade melhor de investimento, vamos dizer. Então, o governo que fortalecer ainda mais essa economia gigantesca que é a economia americana, né, ele vai fazer com que aqui no Brasil a gente sinta um pouco mais, principalmente, o reflexo cambial. E essa política de exportação, lembrando que o Brasil é um país exportador, a gente pode sentir um pouco também na balança de exportação se vai ter alguma dificuldade ou não de entrada de produtos brasileiros lá. Bom, nós vimos Kamala Harris bater recorde de doações recebidas ao ser oficialmente declarada candidata. Já Donald Trump tem um apoiador de peso, o bilionário Elon Musk, que até agora já doou o equivalente a quase 680 milhões de reais. Professor, como funciona esse processo de doação para as campanhas políticas nos Estados Unidos e de que forma esse montante contribui para o desempenho de cada candidato? Seria interessante responder essa pergunta novamente comparando com o Brasil.
No Brasil, a gente tem um financiamento público, né, das campanhas. Os partidos que têm maior representação, eles recebem uma verba maior para usar durante a campanha. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem dos nossos impostos, né? Nos Estados Unidos é diferente, não existe financiamento público, é um financiamento privado de você como pessoa física ou da sua empresa, né? Nesse cenário, nós detectamos que, tradicionalmente, quando o Trump foi candidato 2 vezes, ele demonstrou ter uma capacidade enorme de arrecadar. Mudou nesse cenário, nessa nova campanha. Lembramos que é a terceira campanha que tem Trump como candidato. A partir do momento que o Partido Democrata, pressionando Biden renuncia, a Kamala é lançada candidata, ela demonstra uma grande capacidade de arrecadação, deixando Trump para trás. Ou por quê? Porque naquele momento se entendia que foi uma decisão correta, ela, naquele momento também, né, um pouco antes da convenção, ela estava à frente, até com uma certa folga em relação ao Trump, tinha um cenário, uma tendência de vitória, que ela, enfim, foi preservando ao longo da campanha, não é? Então, se há aí algo que a gente vai, com o tempo, olhar para trás e analisar, é a capacidade que a Kamala teve, não é? De mesmo sendo a sua primeira campanha, né, como candidata, concorrendo à presidência, né, da República, ela demonstrou, com a sua assessoria, o seu suporte, né, uma capacidade enorme de arrecadar. E como se gasta? Se gasta, uma campanha para a presidência dos Estados Unidos é muito onerosa, né? Porque lá não existe também esse horário político gratuito. Você compra os horários em todas as mídias, seja jornal, televisão, rádio, né? Os investimentos também nas mídias sociais, digitais, tudo isso é pago pelo candidato. Né? Então, só ganha eleição nos Estados Unidos, né, os candidatos, os partidos que têm, né, uma máquina de arrecadação eficiente. E o pós-pandemia, hein, Daniel, ele foi marcado por um cenário de inflação mais forte que o normal lá nos Estados Unidos, o que levou os juros a patamares historicamente elevados. Donald Trump ataca ali constantemente a administração Biden e também o Federal Reserve, o Banco Central americano, pela maneira ali como eles lidaram com a inflação. Como você avalia essa visão de Trump e como a questão econômica atual, sentida pela população, no dia a dia mesmo, pode pesar na hora do voto? Se tem um ponto na política econômica e na economia como um todo que vira voto nos Estados Unidos e que vai fazer com que realmente ali as pessoas elas tomem a decisão no âmbito econômico, é a inflação. Eles realmente cobram muito essa pauta de ambos os candidatos e sempre foi assim. Realmente, pós-pandemia, eu acho que no mundo como um todo, né, desencadeou uma série de problemas inflacionários. O Banco Central dos Estados Unidos ele foi muito criticado por demorar a subir os juros e aí meio que duvidando do potencial da inflação americana. E 2022, a inflação nos Estados Unidos bateu 8%. É um número que o padrão americano, né, o americano ele não está acostumado a ver uma subida tão grande dos preços como ele viu em 2022. E aí entra no campo da discussão de como que, por quanto tempo que esses juros vai ficar elevado. A gente já teve um corte recente, né? Mas ainda para os padrões americanos, para o padrão de desenvolvimento econômico, é um juros que está mais alto do que o consenso, está mais alto do que os mais desenvolvimentistas gostariam, né? O fato é que criticar é muito fácil, mas a economia americana está começando, a inflação está voltando para a meta agora, né? Os números de inflação eles se mostraram muito mais resilientes do que se pensava logo no pós-pandemia, né? Toda essa crescida da inflação mostra isso.
Os Estados Unidos eles estão caminhando agora para o que se chama de soft landing, que é essa curva de juros ir abaixando de maneira suave. Na próxima reunião, a tendência é de corte novamente, só que o Federal Reserve ele está menos preocupado com pressão política e muito mais, como a gente chama, de data-driven, né? Então ele está muito mais olhando o número, estudando os indicadores de inflação para saber o que ele faz com os juros. O fato é que os Estados Unidos não está acostumado a operar com uma taxa de inflação tão alta e uma taxa de juros tão alta assim, né? A economia se mostra resiliente, conseguindo voltar para a meta, mas não na velocidade do que se gostaria, né? Então isso acaba mexendo um pouco com a cabeça e pode servir como fator de decisão para voto lá nos Estados Unidos, sem a menor sombra de dúvida. E existe um histórico de violência na política americana, a gente sabe disso. Só esse ano, mais de 50 incidentes ocorreram por conta da acirrada disputa entre os dois candidatos. Donald Trump sofreu 2 atentados, um deles, o mais grave, quase tirou a vida do ex-presidente enquanto ele estava ali discursando na Pensilvânia. Eu pergunto para o professor agora qual a gravidade desse cenário para o processo democrático americano. A história dos Estados Unidos é a história da violência, não é? Se nós formos aos diversos momentos, aos diversos contextos dos Estados Unidos, né, desde da época da colonização, desde a época da própria república, né, da independência dos Estados Unidos. Os processos eleitorais não fogem a essa regra. Tivemos alguns presidentes, inclusive, que foram assassinados. E a tendência não é arrefecer, diminuir, né, este grau, este volume de violência, né? Esta violência também ela se materializa no que a gente chama, né, de uma comunicação violenta. Isso a gente percebe tanto dos seguidores de Trump, o próprio Trump, né? A Câmara, até num contexto em que ela também precisa dar respostas veementes, concisas, né? Porém, talvez esta campanha, o grau se elevou, a temperatura foi mais elevada. Recentemente, inclusive, Trump falou em pena de morte para alguns tipos, né, de imigração ilegal, né, o que corrobora essa perspectiva de que o grau de violência ele está mais elevado, pelo menos no plano da comunicação violenta, do que em campanhas anteriores. Isso é muito preocupante. Os Estados Unidos é um farol, a República Americana é um modelo de democracia. Quando estudamos modelos de democracia, temos alguns parâmetros, né? A democracia grega ateniense, a Revolução Francesa e a República Norte-Americana. Né? Então, o que acontece nos Estados Unidos, do ponto de vista político, da violência política, ecoa, né? Principalmente por todo o Ocidente. Daniel, um aspecto relevante na política mundial hoje em dia é toda essa questão ambiental que a gente vê sendo discutida, energética. A administração Biden, por exemplo, tem uma agenda ali que é mais voltada para a sustentabilidade, redução das emissões de carbono, incentivando até energias renováveis. Isso pode beneficiar o Brasil, que possui uma matriz energética ali que tem um grande potencial, também sabemos disso. Mas mudanças na política energética dos Estados Unidos também podem afetar os preços globais do petróleo se a gente pensar numa possibilidade de Trump sair vitorioso, ele que vem fazendo ameaças de que os Estados Unidos vai sair do Acordo de Paris e que não tem tanto esse olhar voltado para essa questão verde. Isso pode ter alguma influência? Tá aí um dos pontos em que os candidatos eles divergem bastante, né? Bom, ele já disse, faz parte do plano de governo, de que o subsídio que essas empresas de energia verde, vamos dizer, possuem no atual governo Biden, né, e devem continuar tendo no governo Câmara, para ele é muito cético em relação a isso, não acredita tanto assim como ele mesmo diz no aquecimento global e no desenvolvimento do âmbito econômico, baixando imposto para
praticamente todos os tipos de empresa, mas para isso ele não acha tão importante. Do ponto de vista da transição da matriz energética nos Estados Unidos, em caso de vitória da Kamala Harris, isso é muito mais claro, o caminho é muito mais claro de que vai continuar mantendo essa política como já vem acontecendo no governo Biden. Tá? Em relação ao preço do petróleo, a gente sabe que outros fatores têm mexido mais com o preço do petróleo do que uma decisão ou não por utilizar combustíveis fósseis e etc. Eu acho que é muito mais no campo da inovação e da tecnologia, como que uma possível vitória do Trump para essas matrizes energéticas, muita coisa se desenvolve lá nos Estados Unidos. Eu acho que nesse campo ali de bloqueio de criatividade e inovação, isso pode ser mais afetado do que como que essa coisa vem evoluindo automaticamente ali, organicamente, digamos assim. E o petróleo em si, eu acho que o Oriente Médio tem mexido mais com o preço do petróleo do que talvez a vitória ou não norte-americana. Entendi. Agora, quando nós olhamos então para a política externa, os dois candidatos têm visões também antagônicas. Kamala promete manter alianças, enquanto Trump indica ruptura. O que nós podemos esperar, professor, principalmente em relação às guerras que estão acontecendo, como o Daniel falou, uma delas no Oriente Médio, caso cada um dos dois ali saia vitorioso, quais são os cenários distintos que podemos ter a partir daí? Essa questão é crucial. De fato, Trump e Kamala representam duas visões, duas concepções diferentes, conflitantes de política externa. O Trump tem uma visão muito mais isolacionista, não é? Isso aí fica expresso até no seu slogan, não é? América em primeiro lugar. E, portanto, de isolar os Estados Unidos dos grandes temas, dos grandes conflitos, desonerar, não é, o contribuinte americano de pagar impostos que financiam guerras em relação às quais ele muitas vezes nem sabe onde essas guerras estão acontecendo. Esse é um discurso típico, não é, do trumpismo. Enquanto Kamala, ela seria uma continuidade de Biden, reconduzir os Estados Unidos ao papel de liderança, um papel que os Estados Unidos, né, assumiram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Como? Com os aliados, governando, né, liderando dentro de um contexto de uma governança global, com as instituições, que boa parte foram concebidas dentro desse contexto de poder norte-americano depois da Segunda Guerra Mundial, o Banco Mundial, a própria ONU, entre outras. E os Estados Unidos manteriam este papel, não é, de grande líder, não só do Ocidente, mas dos seus aliados no Oriente Médio, dos seus importantes aliados na Ásia. A Ásia é uma questão fulcral, não é? E será, né, para os próximos anos, né? Então, eu diria que, enquanto Trump vai numa linha, né, de tirar os Estados Unidos dessa posição de líder global, olhar mais para os Estados Unidos, não é? A sua metáfora, que não é uma metáfora, ele quer, né, concluir um muro separando os Estados Unidos do México para inviabilizar a imigração ilegal. Podemos estender numa visão mais ampla, não é? Isolar os Estados Unidos dos grandes conflitos, enquanto a Kamala seria uma continuidade, não é? Veja, o Trump é muito voluntarista quando ele fala de política externa, né? Eu vou acabar com a guerra, a chamada diplomacia do telefone, eu vou ligar para o Putin, eu vou... as forças que compõem o contexto histórico das relações internacionais são maiores que os indivíduos. Então, essa visão do Trump, essa visão voluntarista, ela é simplista em relação a lidar, não é, com o ambiente internacional em que forças que estão acima das vontades humanas muitas vezes operam, né? Eu diria que a Kamala Harris é mais realista, né,
diante, como o colega falou muito bem, de uma exceção chinesa, que não é só econômica, é também política, não é? A Câmara vai dar continuidade à doutrina Biden, não é? Dos Estados Unidos continuar a liderar o sistema internacional e a ordem internacional. Professor, em um momento em que eu estava vendo uma pesquisa recente da Universidade de Chicago, se eu não me engano, no momento em que o grande calor ali para participação e intervenção em guerras é da geração Baby Boomer, né? Agora, Millennials, Gen Z como um todo, eles estão totalmente apartados desse assunto, não gostam de opinar sobre, e os poucos que opinam nessas novas gerações são totalmente contra a participação americana guerreando ao longo do globo, né? Então isso também pressiona um pouco mais essa questão de geopolítica e de qual que vai ser o discurso de cada um deles, né? Exatamente, o que favorece bastante ao Trump, não é? Historicamente, o Partido Republicano é mais avesso à participação, engajamento, isto de um modo geral. Lembremos, por exemplo, a guerra do Iraque, as duas guerras do Iraque, né, a primeira e a segunda guerra do Iraque, a guerra do Golfo, foram levadas a cabo, né, pelo Bush pai e pelo filho. Mas, historicamente, quando os Estados Unidos se envolveram em guerra, os democratas estavam no poder. Mas você tem razão, essa aversão, especialmente da chamada geração Z, não é, aos conflitos, à guerra, essa visão mais geopolítica, acaba favorecendo o Donald Trump, não é? Com aquela visão um pouco simplória de que se entra ou se sai de uma guerra por uma decisão meramente de ordem humana, né? De ordem de liderança de governos, quando sabemos que a guerra envolve interesses e forças muito mais amplas, né? Os homens e as mulheres fazem a história, mas em condições dadas, já disse o Karl Marx numa frase célebre. Tá certo, infelizmente não temos mais tempo, nós vamos acompanhar todos os desdobramentos das eleições americanas aqui na Record News, e o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Daniel Telles, que é especialista em internacional na Valor Investimentos, e com o Sidney Leite, que é professor doutor em Relações Internacionais. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!